A crisina, para quem não sabe, ela é um flavonoide, certo? Encontrada na passiflora, mas não é qualquer passiflora, é na Passiflora caeruela, que é uma planta da mesma família, obviamente, do maracujá, por isso que chama passiflora. E aqui a gente vai trazer, né, propriedades antiestrogênicas, de certa forma de aumento de testosterona. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que tem muita informação errada, então já clica no gostei, se inscreve no canal. A gente é muito acostumado, pessoal que é da área, a ter pesquisa para tudo, né? A gente costuma falar isso. Se você quer ter uma pesquisa para apoiar o refrigerante, você vai ter, você entendeu? Fica tranquilo. Só que aí, quando a gente está aqui formando opiniões, né, a gente tem que separar bons estudos de estudos ruins. E no caso da crisina, aqui a gente tanto tem estudos bons quanto ruins, e aqui a gente tem muita experiência prática. Tenho vários colegas que são conhecidos de vocês sabem disso. E aqui a gente discute prática clínica, né? O que na prática acontece com isso? Então vamos falar sobre testosterona. As funções da testosterona, eu já fiz um vídeo aqui no canal, então você pode procurar lendo Twin mais tema. A gente sabe, libido, força, disposição, humor, autoconfiança, recuperação muscular, enfim, uma série de coisas. Mas o que todo mundo tá aqui quer saber é, a crisina vai aumentar minha testosterona, sim ou não? Bom, por que surgiu que isso acontece? Porque existe uma enzima que se chama aromatase. E essa enzima, ela vai converter a testosterona em estradiol, certo? Esse processo é chamado de aromatização, porque vem dessa enzima chamada aromatase. Então, quando a gente tem um hormônio no nosso corpo, por exemplo, a testosterona, e ela atinge algum determinado nível, ela pode ser convertida em outro hormônio. E não tem problema nenhum, na verdade, muito pelo contrário, essa conversão é muito bem-vinda, né? No corpo do homem, a gente fala de uma proporção de mais ou menos 1:20. 1 de estradiol para 20 de testosterona. Portanto, o estradiol não é nenhum problema no corpo do homem, muito pelo contrário. O homem tem uma função muito boa com o estradiol. Por exemplo, um estradiol muito baixo piora a ereção, deixa a articulação ressecada, você pode se machucar, deixa a sua pele ressecada, piora o seu colesterol, piora a sua condição cardiovascular. Então o estradiol protege o coração. Não sei se vocês sabem disso, mas mulheres costumam morrer muito menos do coração do que de homens, né? Homens infartam mais do que mulheres. E muito é atribuído pelo estrógeno, que ele é cardioprotetor. Ou seja, quem zera demais o estradiol é problema. Eu falei disso no meu curso de esteroides. O pessoal fica tomando antiaromatizante, anastrozol, exemestano, à torta e à direita, e tem um monte de proteções. Não pode, gente. Imagina jogar texto lá para cima, aumenta a força e resseca a articulação. Não vai dar certo. Mas vamos voltar para a crisina, que tem o papel de inibir essa enzima aromatase. Só que a crisina, ela pode inibir essa enzima de forma muito fraquinha. Então, nas dosagens que foram analisadas, por exemplo, 500 mg por dia, 1 grama por dia, atuou realmente inibindo a enzima aromatase. Isso ninguém tem dúvida. Agora a questão é, eu vou inibir 5%. Não é relevante. Primeiro, porque a gente precisa do estradiol, beleza? Então a gente não quer reduzir estradiol. Segundo, que você ter, por exemplo, uma testosterona de 500 ou de 550, ou seja, você aumentou 10% de testosterona. Vamos aumentar. Você aumentou 20% de testosterona. Você foi de 500 para 600 de testosterona. Isso estou falando no homem, né? Não muda nada esteticamente. Aí você converteu 5%, 10% a menos para estradiol. Não é relevante. Então cuidado, porque pode ter gente que força alguma coisa, que fala alguma coisa porque interpretou mal o exame, ou pode ser mal intencionado, lógico, quer vender o negócio, use meu cupom, etc. Por exemplo, o Oficial Pharma tem crisina. Se eu venho aqui e trago os estudos que falam bem e passa um cupom, você vai lá, compra e eu ganho comissão. Mas isso não se faz, né? E a crisina no corpo da mulher? Menos relevante ainda, pessoal, porque também vai inibir essa enzima, mas o corpo da mulher se dá muito bem com o hormônio feminino e, portanto, ela se torna inútil também. E as outras características dela, como, por exemplo, ser imunomodulatória, ansiolítica, anti-inflamatória, não é grande coisa, pessoal. Tem coisas mais eficientes que podem fazer isso. Poxa, eu quero uma coisa ansiolítica. Eu vou usar ashwagandha, entendeu? É muito melhor. Vou usar GABA, vou usar 5-hidroxitriptofano, vou usar melissa, mulungu, valeriana, passiflora, tem um monte de coisa. Então não dá, Leandro, para ter por exemplo, um aumento de libido, uma prevenção de ginecomastia eficiente com a crisina? Não dá. E uma coisa também que a gente vê, é bem absurdo isso, tá? Às vezes tem pessoas que prescrevem uma fórmula assim, anastrozol e crisina junto. Para que misturar os dois, tá?
Pergunte isso se você vê. Por que misturar os dois? Porque você está jogando uma medicação, que é uma bala de canhão, e você está colocando uma pedrinha de estilingue junto. Não faz sentido. Normalmente isso encarece a fórmula e não muda nada. Porque se eu quiser ter um pouquinho mais de eficiência, vamos dizer que tivesse, eu subo lá, sei lá, 0,1 miligrama da medicação, que é uma porrada, e beleza. E se eu estou usando medicação, quer dizer que natural eu não vou conseguir segurar mesmo. Então não faz sentido o uso da crisina, certo, pessoal? Eu sempre fico muito chateado de vir aqui e falar de coisas que não funcionam, né? Porque eu gostaria de falar que funciona, bom pra mim, bom pra vocês, mas é o que é, ok? Eu vou deixar aqui um vídeo falando, né, um pouquinho mais sobre fitoterápico, sobre esse mundo, né, que a gente acabou de discutir aqui. Eu acho que vai ser bem legal para vocês. Dá uma conferida.